Este podcast é da responsabilidade da Fundação GDA. O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar à ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo o Nuno Saraiva, que é o presidente da AMEI, isto é, a Associação de Músicos, Artistas e Editoras Independentes, que nos vem falar não só de um projeto novo que se chama Europe in Sync, que é um projeto apoiado pela Europa Criativa, mas de outras iniciativas que a AMEI tem. E será um gosto falar contigo, Nuno. É sempre um gosto, Francisco, as conversas e os podcasts, workshops, tudo o que tu fazes e também o que a GDA faz é incrível. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu nem sei por onde começar, para dizer a verdade, porque a AMEI tem vários projetos, vocês estão de certa maneira envolvidos neste processo do financiamento europeu há muito tempo, quase que diria, se não são dos primeiros, serão dos primeiros. Mas eu se calhar começava justamente por este, posso dizer, último projeto que viram aprovados, perguntando-te o que é o projeto, do que é que consta, quem é o líder, quem são os parceiros, enfim, fala-me um pouco disso. Sim, portanto, o Europe in Sync nasce de uma necessidade, ou seja, quase todos os nossos projetos. Aliás, voltando atrás, a própria AMEI, em 2012, foi criada porque Portugal não tinha uma Trade Association da música independente. Ou seja, havia uma lacuna, uma ausência. E então essa ausência levou a que 9 editoras independentes se juntassem para criar a AMEI. O Europe in Sync nasceu de algumas conversas com music supervisors internacionais que vieram ao Westway Lab em Guimarães, e aí tenho que fazer os parentes. Os supervisores musicais, music supervisors, são contratados por produtoras de cinema ou televisão ou agências de publicidade para encontrarem a música certa para sincronizar na cena certa no momento do filme ou do spot, seja o que for. Também já agora é uma classe profissional que também não existe por cá. Mas dessas conversas com os music supervisors percebemos que não era só essa necessidade de perceber melhor o mundo das sincronizações audiovisuais e as boas práticas nas sincronizações audiovisuais, percebemos que não era uma lacuna só portuguesa, ou seja, é uma atividade bem conhecida nos Estados Unidos, no Reino Unido e um pouco em França e na Alemanha, mas os países mais pequenos, não me levem a mal, mas também, de certa forma, nesta área, menos desenvolvidos, precisavam dessa aprendizagem e desse networking e dessa ligação. E, portanto, o que fizemos primeiro, durante os anos das ações preparatórias do Music Moves Europe, que estão agora a terminar, fizemos um projeto piloto, uma ação preparatória de um ano, para testar o modelo do Europe in Sync. O modelo do Europe in Sync é assim, à porta fechada, reúnes 5 publishers e 5 labels do lado da música para falar um dia inteiro sobre os processos de trabalho das agências de publicidade ou das produtoras de cinema, abrindo o roteiro, o livro, o workflow de uma forma in-depth e transparente para que façam perguntas uns aos outros. O que é curioso é que a aprendizagem do lado dos intervenientes, dos profissionais da música, foi imensa, mas também logramos educar ou formar os clientes, porque o outro lado das produtoras e das agências de publicidade também aprenderam como é que se licencia a música, o que é um master, o que é o publishing e como é que funciona. Portanto, essa ação preparatória foi muito positiva. Depois, fizemos o ano passado uma candidatura a um projeto de cooperação. Aí alargámos o leque aos convidados do consórcio e, portanto, temos... Desculpa, na pergunta que perguntaste-me pelos parceiros, não? Sim. Como é que tinham montado a parceria? Que tipo de parceiros é que têm? Sim. E qual é que é a vossa responsabilidade? Portanto, na ação preparatória, a AMEI trabalhou com 2 music supervisors, o Markus Linde, da Alemanha, e o Nis Bogvad, da Copenhagen Film Music, da Dinamarca. Portanto, de certa forma,
a AMEI era moda beneficiária, mas haviam na prática 3 parceiros, e agora alargámos a 8, incluindo também o Renato Horvath da Hungria, da East Taste, que também é Music Supervisor, a Ink Music da Áustria, que está a tratar da comunicação, a Music Estonia, que está a tratar daquilo que chamamos os Eins Missions, que são, ou seja, agora no projeto de cooperação há 4 anos, para além dos workshops, estamos também a marcar presença como profissionais da música em eventos de videojogos, em eventos de publicidade, em eventos de cinema. Portanto, saímos do bubble das conferências da música, como a West Bay Lab, ou o Reeperbahn Festival, entraram em tudo o que... e vamos ter com o lado dos eventos cliente, não é? dos Com o clientes. cliente. Exatamente. Portanto, estamos a ser bastante ambiciosos nesse work package. E temos também a Nikolina Finska, que vem do lado dos videojogos, trabalhou muitos anos, é croata, mas trabalhou muitos anos na Finlândia, com a Rovio. Por exemplo, quando a Rovio quis licenciar música dos Guns N' Roses e pôr o chapeuzinho no Angry Bird Slash, foi a Nikolina que negociou esses direitos. E é incrível trabalhar com ela, também tem uma ligação muito forte à inclusão e diversidade, que são fatores também muito importantes para nós neste projeto. E portanto é um excelente grupo de trabalho. Se calhar estou-me a esquecer também do SIGIC, que é o Slovenian Music Information Center, que está a tratar de um observatório para sincronizações, para tentarmos estabelecer algumas métricas das sincronizações do repertório europeu, cross-border, dentro e fora do espaço europeu. Deste-nos tanta informação em tão pouco tempo, que é impressionante. Eu vou tentar, não informação no sentido de dizer o que fizeram, mas em termos de candidaturas europeias, não é? Olha, começaste a falar uma coisa absolutamente essencial, que são o need analysis, as necessidades, não é? Sim. Construir um projeto europeu passa muito por perceber qual é que é a necessidade, e esta necessidade necessariamente deve ser europeia, não é? Sim. Colmatar uma falha, tratar um problema, pôr aqui problema entre aspas, e de certa maneira depois encontrar uma solução que represente, e eu estou a aproveitar para falar naquilo que são os chavões das candidaturas, o tal valor acrescentado europeu, não é? O que é o que faz com que uma candidatura seja verdadeiramente aprovada, e portanto vocês encontraram um nicho de trabalho, e imagino que os outros projetos sejam mais ou menos assim no que fazem. E depois falaste-me aí noutra coisa que é igualmente muito relevante, que é o papel que cada parceiro tem que ter. E tu fostes explicando parceiro a parceiro qual é que era o papel que os parceiros iam tendo no projeto, porque muitas vezes perguntam-me, como é que eu escolho os meus parceiros? Qual é a lógica que eu encontrei? Eu, nas tuas palavras, ouvi muito esta lógica de complementaridade que tanto nós queremos que aconteça. Por isso... Acho que foi mesmo uma boa explicação. Olha, o que é que foi mais difícil, ou o que é que está a ser mais difícil? Foi montar a candidatura, ter a ideia, montar, ou agora esta fase de gestão da candidatura e pôr tudo isto a funcionar? Não, eu diria que a candidatura do European Sync não nasceu precisamente de um needs analysis técnico, mas sim de uma necessidade orgânica. Se em 2016 o Marcus e o Nice, em Guimarães, no West Bay Lab, me tivessem dito mas isso é um problema exclusivamente português, então não haveria projeto. Porque para ser um projeto europeu tem que ser um desafio europeu e tem que ser útil nesse contexto europeu. E, portanto, seja com o European Sync ou com os outros projetos, por exemplo, o Belém, Boosting European Lyrics Entrepreneurial Monetization, nasce na necessidade de monetizar as letras que aparecem nas plataformas online sem licenciamento correto, que não criam riqueza. E, portanto, essa necessidade de traduzir, por exemplo, as letras e de monetizar as letras online e a tradução das letras online, daí nasceu outro projeto que eu chamei Belém. É um acrónimo. Gosto de me divertir com os acrónimos. E, portanto, cada vez que surge realmente, ou que se identifica de uma forma orgânica, de certa forma é um needs analysis automático de quem trabalha na indústria e percebe que falta ali alguma coisa. E portanto, qual era a pergunta?
Era o que é que tinha sido mais difícil? Se era montar a candidatura nesta lógica de pois. análises e resultados Não. e atividades, ou foi agora nesta fase mais animada de pôr isto tudo a funcionar? Não, por exemplo, eu acho que sim, acho que a montagem da candidatura, a partir do momento onde se tem essa identificação feita do que é necessário fazer e o que é útil fazer, essa parte da candidatura é fácil. Depois, a coordenação entre os parceiros, etc. Neste caso, no European Sync está a ser também incrivelmente fácil, porque está toda a gente. A escolha dos parceiros, que não foi exclusivamente minha, aliás, foi sobretudo do Marcus Linde, foi muito bem feita. E os parceiros estão todos 100% neste barco, estão todos no mesmo barco. Cada um vê no projeto uma vantagem? Sim, uma necessidade e uma vantagem. E, portanto, está a decorrer maravilhosamente. Já, por exemplo, noutro projeto que não é um projeto de cooperação, mas, por exemplo, um projeto que foi aprovado através do Innovation Lab, que é um call que vem do Média. Não, é do Crossover Branch Europa Criativa. O Música Periférica é um projeto mais inovador, mais ambicioso e mais técnico, e aí às vezes a coordenação entre os parceiros é um desafio maior, porque as coisas são feitas, por exemplo, a nível da gestão de direitos de autor e conexos, que tem a ver também com o projeto Música Periférica, tem esse intuito de encontrar formas de fazer streamlining aos registros dos direitos daqueles que estão na orla da indústria e que podem não participar necessariamente nas distribuições habituais. Dou-te um exemplo. Pessoas que cantam ou tocam música nas tradições folk do seu país e que muitas vezes não pertencem à indústria, podem não saber o que é GDA, ou podem até nem estar inscritas na SPA ou não estar a coletar os seus direitos. A Música Periférica vai tentar procurar formas de os remunerar, ou diretamente através de um Open Rights Framework com blockchain, etc., ou então através de um registro mais tradicional nas sociedades de gestão, mas que possa, por exemplo, ser feito de forma coletiva se houver um grupo de folk de canto alentejano, por exemplo, onde metade das pessoas ou algumas que já me foram relatadas situações de pessoas que nem sequer têm uma conta bancária. Quer dizer, como é que vão receber direitos? Sim, como é que vão receber direitos? E portanto, se calhar a figura do artista coletivo, um grupo, um rancho folclórico, isso pode passar a existir. E que pode ser a sobrevivência para essas entidades. Exatamente. E portanto é uma coisa muito necessária também, que surge dessa análise de necessidades, mas que é mais difícil, porque aí vai chocar com muitas práticas instituídas pelas sociedades de direitos que, não sendo leis, têm a força da lei pela prática comum dos estatutos de cada sociedade de gestão pela Europa fora. E, portanto, esse é um desafio. Pouco mais ambicioso. É mais ambicioso e mais curto, são 2 anos. Portanto, aí estou a sentir mais pressão. Olha, não só em relação a este projeto específico que estamos a falar agora, do European Sync, mas também em relação aos vossos vários projetos, e sendo um bocadinho provocador. Em termos de resultados, o que é que verdadeiramente vocês ganham com isto? É mais uma questão financeira do ponto de vista da gestão da associação? É mais uma garantia que conseguem ter uma linha de trabalho em relação aos recursos humanos? É mais esta abrangência gigante naquilo que diz respeito à participação em redes internacionais? Como é que tu vês isto? Ia precisamente responder por aí, porque um outro projeto que não tem a ver com a AMEI, mas que eu trabalhei enquanto music publisher, e estive agora no Reeperbahn Festival a falar sobre isto, foi o network, a rede do IMPF, Independent Music Publishers Forum, que graças a essa candidatura que eu fiz o ano passado, é agora uma rede também da Europa Criativa. E perguntaram, então, mas qual é o intuito da rede? O intuito da rede é espalhar a informação correta sobre essa atividade do music publishing, que é provavelmente o setor da indústria da música menos conhecido. Portanto, toda a gente conhece os discos, toda a gente conhece os festivais e música ao vivo. A gestão do direito de autor e a ação dos music publishers, que é fundamental também no European Sync, é praticamente desconhecida em Portugal e noutros países.
E, portanto, esta rede do Independent Music Publishers Forum é muito importante. E já tive colegas publishers que perguntam, então, mas porquê é que eu vou estar a dedicar o meu tempo a partilhar o meu conhecimento deste castelo que é o Music Publishing, porque depois vão haver mais Music Publishers competitors a entrar em campo. E depois, mas se assim for, ainda bem. Aliás, eu vou trabalhar para isso. Eu daqui a 20 anos quero ter 20 Music Publishers em Portugal a trabalhar bem. Todos dentro da SPA. Isso muda o setor. Isso não é... e vão entrar em competição com a minha empresa, com a Lusitanian Music Publishing. Vão. Mas isso não é um altruísmo cego. É uma estratégia para fazer crescer o setor no seu todo, formando os nossos clientes para fazermos mais sincronizações e para trabalharmos melhor. E, portanto, a resposta é sim, os projetos são úteis aos recursos humanos, claro. Sim, existe uma dose daquilo que eu chamo o altruísmo estratégico, porque estamos a fazer uma coisa boa para todos, mas que, por sua vez, também nos vai beneficiar a nós. E, por último, eu pessoalmente acredito em dedicar o meu tempo pessoal, tentar equilibrar, que nem sempre consigo, o meu tempo pessoal entre a minha própria empresa e esse desenvolvimento setorial, ou neste caso do publishing subsetorial, para o bem comum. E não acredito na competição desgarrada. E, portanto, se alguém me veio com essa conversa, eu posso respeitar até certo ponto, mas não é assim que eu penso. Portanto, acredito que todos no mesmo barco, a remar juntos, vamos mais longe do que cada um por si às turras um com os outros. Ou a esconder trade secrets do que é um ficheiro CWR, ou como é que se registra uma obra. Pá, esse tipo de... Já nem se usa. Já nem se usa. Mas atenção, que o publishing tradicionalmente é uma coisa que fica numa determinada família de geração em geração. Engraçado. E há muitos publishers na Europa que já vão na terceira ou quarta geração com esses segredos daquilo, de como é que se faz aquilo. Pá, isso, a meu ver, com todo o devido respeito, tem que acabar. Não é tem que acabar no sentido mau, nada contra essas famílias. Estamos no século XXI e há que fazer isto mais bem feito. Eu ia saltar aqui para outra questão que afinal que até já tocámos o tema, mas vou voltar um bocadinho atrás. E achas que esta coisa das redes é um bocadinho cacho de uvas? Isto é, começas numa, passas para a outra, és conhecido, vão-te buscar, vão-te convidar, porque um dos conselhos que eu dou às pessoas normalmente é façam um esforço para estarem em redes internacionais, façam um esforço para ir participando, porque depois a coisa acaba por acontecer de forma orgânica. Sentes isso? Sinto. Portanto, a primeira rede a nível europeu onde a AMEI entrou é a Impala, em Bruxelas, o Independent Music Companies Association. E portanto nós juntámos a Impala, salvo erro, em 2014, e isso abriu primeiro abriu-nos a visão e o horizonte de uma forma diferente. Porque estás numa rede onde estão não só todas as nossas associações com géneros de música independente na Europa, mas também grandes labels como a Beggars, a Pias, e portanto conhecer pessoas como o Martin Mills da Beggars ou o Michel Lambeau da Pias é um processo que enriquece o nosso conhecimento de campo. E depois, por exemplo, lá da Y-Portugal, quando a Y-Portugal se juntou à rede dos Export Offices, a European Music Exporters Exchange, a mesma coisa. Ficámos a conhecer melhor como é que trabalhava o Bureau Export em França, que agora se chama CNM, Centre National de la Musique, e toda essa aprendizagem dá-nos essas ideias. Então, espera aí, o Bureau Export em França, que era o Export Office europeu com mais experiência, agora está integrado no Centro Nacional da Música. Ok, nós já temos um pequeno Export Office que é o iPortugal, com o apoio da Fundação GDA e com o Fundo Cultural da Audiogest. Mas ainda não temos um Centro Nacional da Música. E, portanto, essa aprendizagem das redes internacionais leva-nos naturalmente a esse tipo de pensamento. Do que é que falta? O que é que é preciso? Portanto, eu sim, acho que a tua recomendação está 100% certa e é muito importante. Eu também acho que sim, sinto muito isso. Assim que se começa, depois as coisas vão caminhando. Olha, queria voltar atrás para falar numa coisa que
tu já referiste e que é muito importante nesta nova geração de projetos, que é o ambiente, a sustentabilidade, a igualdade de oportunidades e a inclusão. Portanto, temas que no fundo acabam por ser temas transversais sobre os quais os projetos também têm que responder, podem focar ou responder de forma transversal. Certamente que na vossa candidatura também tiveram que responder a estes novos desafios. Fala-me um bocadinho disso. Sim, bem, lembro, isso recorda-me uma conversa, há um projeto europeu chamado Key Change, sobre a igualdade de género da indústria da música. E aqui há uns anos o Westway Lab em Guimarães juntou-se a essa rede Key Change, que tinham o Key Change Pledge, que era ter igualdade de género, seja de artistas em palco ou oradores nas conferências até 2024. E o Rui Torrinho, o diretor do Westway Lab, na altura perguntou-me: Oh Nuno, mas isso não é muito ambicioso até 2024 conseguirmos isso? E eu disse: Olha, Rui, é assim, olha para o programa. Nós, por acaso, já o temos. Porque é uma coisa que está sempre presente. Enfim, quando eu vou programar uma conferência, já tinha essa noção, mas há muita gente que não tem. E, portanto, é importante nos projetos discutir isto de uma forma proativa para assegurar que temos essa inclusão e essa mentalidade, essa abertura de espírito, e isso nas candidaturas, lá está, tem que estar refletida, não só. Tem que ser o mais orgânico possível. É como as ideias. Se nós temos uma ideia de uma forma orgânica que vem do nosso conhecimento de campo, que é preciso fazer alguma coisa, sabemos que é preciso fazer alguma coisa. E com a diversidade e a sustentabilidade também. Portanto, temos que saber que é preciso fazer alguma coisa. E às vezes pode ser um processo um bocadinho mais artificial, para pensarmos de uma forma proativa nisso. Sei lá, as expressões que utilizamos, não devemos dizer hi guys, porque guys é uma expressão Eminentemente masculina, não é? sim, portanto, são pequenas adaptações. Eu já não dizia guys desde do liceu, portanto também não foi muito difícil. Mas há coisas tipo hello partners é muito melhor. É muito mais é mais correto. Uhum. E eu acredito, lá está, a minha costela canadiana acredita no politically correct. Agora também é um pouco o discurso enfim, que vem na linha da sustentabilidade e do impacto dos grandes eventos, não é? Sim. Malta a viajar de um lado para o outro em jatos privados e coisas deste tipo. Como é que resolvem ou como é que tentam? Bem, nós aí lá está, temos um problema enorme, porque eu já fiz há uns anos Paris-Lisboa de comboio. E cheguei à fronteira, cheguei a Irum em 4 horas no TGV, e depois de Irum, do sul da Express até Lisboa, foram 14 horas, ou assim, uma coisa. Portanto, Portugal é mais ilha do que Inglaterra. Uhum. Inglaterra, tu Sim. estás em Londres, entras no Eurostar, também viajas. Ou seja, para nós aí temos mesmo que andar de avião. Agora, o que é que eu já escrevi em várias candidaturas sobre andar de avião? Se for mesmo necessário andar de avião, e as candidaturas têm sempre aquela coisa do ratio, do custo versus necessidade, não é? Mais vale gastar mais e evitar as low cost. Porquê? Porque o grande problema do planeta são os modelos de negócio da Coca-Cola, do McDonald's, da Ryanair ou da EasyJet, que pelo próprio modelo de negócio, que é um race to the bottom em termos dos preços, é o que mais danifica o ecossistema, o planeta. Quer dizer, é verdade que se eu andar na Ryanair ou na TAP é praticamente igual. Mas não estamos a apoiar, andando na TAP, viajando na TAP, não estamos a apoiar um modelo de negócio que é muito pior para o planeta que a Ryanair ou a EasyJet ou as outras low cost. Portanto, nos meus projetos que eu escrevo, temos uma política, a não ser que seja extremamente necessário, que não haja, sei lá, que não haja outra forma de chegar a algum lado que não seja uma low cost, é evitar as low cost. Depois fazer a compensação do carbon offset com a TAP ou com a KPLM ou com a Lufthansa ou com quem se queira voar, que sejam empresas como deve ser. Não é apoiar modelos de negócio, quer dizer,
para além de serem maus para o planeta, são extremamente exploratórios das próprias equipas que lá trabalham. Ok. Sim, concordo contigo. É preciso também ser um pouco aí inovador no sentido de explicar nas candidaturas aquilo em que acreditamos, não é? Eu acho que isso é, a sinceridade aí também tem um peso. Vou só aqui tocar num tema que também é um bocadinho sensível, mas também é sempre uma coisa recorrente. Cofinanciamento significa uma parte nacional ou uma parte dos parceiros. Como é que vocês gerem isso nas vossas candidaturas? Há bocado não te perguntei, o vosso projeto do qual estamos a falar é um média escala ou um grande escala? O European Sync é média escala, Média o escala. Belém é grande escala. Escala. Portanto, uma com participação nacional ou dos parceiros substancial. Sim, e é fundamental. Eu estou ainda, quer dizer, sem perder aqui o fio à meada, é super importante ter o mecanismo da DG Artes do financiamento complementar, que acho que estava para abrir este mês. Está para abrir. Está para abrir. Mas ainda não abriu. Não. Pronto. Que eu saiba, não sei. Às Digo, vezes as mas coisas pronto, são muito rápidas. e isso, obviamente, que é muito importante. Mas também é importante que os parceiros conheçam valor suficiente no projeto para cofinanciarem a sua parte. Portanto, isso não. O que entronca com aquilo que estávamos a dizer há bocado, ou seja, que é nós também vermos uma vantagem absolutamente óbvia, alinhado com as nossas atividades regulares. Senão não vale a pena convidar o parceiro. E lá está. Há alguns que, sei lá, no caso da música periférica, está a ser mais difícil gerir essa parte, mas chegaremos a bom porto. No European Sync está a ser, lá está, toda a gente reconhece a 100% o valor do projeto e então não há, essa questão nem sequer se coloca e está toda a gente no mesmo barco. Pois, para mim esse é o ponto forte, é quando o parceiro vê no projeto o reconhecer das suas atividades diárias e, portanto, está pronto a investir, neste caso a investir X%, porque vai ser ajudado pelo Fundo Europeu, não é? Acho que essa é a linha de trabalho fundamental. Sim, exatamente. Olhando um bocadinho agora para a instituição, para as instituições ao que tu estás ligado, como é que vocês veem esta questão, ou como é que tratam internamente esta questão do financiamento europeu e não só? Isto é, eu quando falo aqui em europeu quero também falar um bocadinho, ou pensar um bocadinho naquilo que são os programas do Portugal 2020 ou do novo Portugal 2030. Têm pessoas que estão sempre atentas aos concursos, fazem isto em paralelo com o vosso plano de atividades. Como é que fazem esta gestão das oportunidades? Olha, para dizer a verdade, nós nunca contratámos ninguém, a nível da Europa Criativa, nunca contratámos ninguém para estar atento ou para escrever candidaturas. E da mesma forma que eu, de certa forma, lá está, dediquei o meu tempo a esse desafio, a Ana Rita Feijão, que é agora a diretora executiva da Y Portugal, fez a mesma coisa, por exemplo, com a DG Artes. E fomos aprendendo e fazendo em sede própria e estando atentos, ou ligeiramente desatentos às vezes, mas alguém nos chama a atenção. Pessoas como tu, os workshops, tudo isto é super útil. E portanto fomos sempre fazendo em sede própria. Agora, em termos do PRR e do 2030, e também por ter os vários projetos a decorrer, eu achei por bem arranjar alguém que pudesse estar atento e que nos chamasse a atenção. E portanto, neste momento, em termos da minha empresa, estou a trabalhar com a Leighton para esse propósito e há agora um call de internacionalização que foi anunciado semana passada e que estamos a trabalhar. Ou seja, tem uma rotina para os dois modelos, uma rotina mais interna para o modelo direto e uma rotina mais externa para o modelo nacional, ou em subsidiariedade. Sim, e mais na parte do compete e isso, lá está, porque também temos que ter noção de que não podemos dedicar todo o nosso tempo a aprender isso tudo se não deixamos de fazer aquilo que fazemos como criadores e empreendedores em sede própria. Portanto, nem 8 nem 80. No 80. Mas, sim, mas de certa maneira tem aí uma rotina instalada, não é? Tem aí já uma rotina instalada Sim, que vos ajuda. mas lá está, foi uma coisa que se foi desenvolvendo de uma forma orgânica desde, sei lá, há quase 10 anos. Vocês também têm projetos 2020. Vocês, Temos, sentido lato, a MEI, o SP Lab, sim, a Y Portugal teve um SIAC, portanto um Sistema de Incentivo de Ações Coletivas, que ajudou muito a lançar a plataforma e o Export Office que é hoje. se há compete.
Sim, e isso foi com a ajuda do Carlos Martins da Opium, que também foi incansável. E na verdade nem sei se recebeu por isso. Foi mesmo incrível. E, Carlos, estás a ouvir? Mas e agora sim, portanto, neste caso do último call de internacionalização, estamos a trabalhar com a Sofia da Leighton também para ver se conseguimos entregar candidaturas. Acho que vai agora abrir dia 30 o formulário. Sim, nós vamos, em princípio, este podcast vai sair já com esta Ok. um bocadinho desfasado no tempo, Sim, 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 sim. mas tudo bem. Olhando agora para o setor e vou falar contigo como um conhecedor do tema e uma pessoa que anda nisto já há algum tempo, não é? Eu sinto que o setor cultural e criativo em Portugal, e também por se tratarem de instituições ou associações de pequena dimensão, tem assim uma espécie de uma lacuna pré. O que é que eu chamo de uma lacuna pré? Tem dificuldade a organizarem-se antes mesmo de chegar à candidatura. Porque é que eu digo isto? Às vezes existe a ideia, mas depois a ideia não é totalmente configurada num projeto europeu. Dúvida se deve ir a um DG Arts ou deve ir já para uma Europa Criativa, ou deve ir aos dois. Como é que eu vou aos dois? Como é que tu vês isto? Como é que tu vês isto em relação ao setor propriamente dito? Aos músicos? Eu falo com músicos, por exemplo, falo com músicos que têm muita vontade de concorrer a um projeto europeu, mas acham que, sendo música individual, podem ir na Europa Criativa. E quando a conversa começa, ela morre rapidamente, porque de facto não podem. Pois. Há aqui uma série de dificuldades intrínsecas e uma série de dificuldades de conhecimento que ainda precisamos de ultrapassar. Sim, é assim. Eu acho que no caso dos músicos e dos artistas, no contexto dos projetos europeus, se calhar é melhor estar atento aos open calls das próprias atividades que estão dentro dos projetos. Por exemplo, no Belém, há um work package dedicado à tradução das letras, portanto, é para letristas, e depois há outro dedicado à gravação dessa nova obra adaptada que é a música traduzida. E essa dá para um artista. E essas dão para artistas e dão para labels e estúdios portanto, dá para muita gente. Um, Também há outras. Deixa-me interromper-te. Sim. Só para dizer uma coisa. Tu estás, não é 100%, é 200% certo. Obrigado. Mas o meu problema, ou o problema deles, é que eles têm que perceber a arquitetura. Sim. Não é possível dizer a um artista concorra a um projeto Europa Criativa sem eles perceberem que existe uma Europa Criativa, Certo. tem uma determinada lógica e que existe um Portugal 2020, tem outra Pronto, lógica. Esta questão do edifício a mim é que eu não consigo ultrapassar. Mas aí voltamos àquilo que estavas a dizer há bocado da grande mais-valia que é o associativismo proativo e dinâmico. Nós, por exemplo, na AMEI percebemos que ano após ano há uma natural circulação de associados que entram e saem da associação. Mas há uma tendência que me preocupa, que é pessoas ou editoras que estão um determinado tempo para perceber a importância, por exemplo, de se inscreverem como produtoras fonográficas na Audiogesta, e que depois saem. Ou seja, se calhar, ou pela dimensão do nosso mercado, ou por alguma lacuna própria, temos ausência de pessoas focadas a tempo inteiro em certas profissões, e sem ter esse foco prolongado durante vários anos é difícil chegar a esse awareness do que é que são as coisas ou do que é que são os projetos ou como é que funciona, porque parece-me que há uma espécie de short attention span que é um mal, se calhar, que faz parte de quem é trabalhador ou criador a part-time. Ou que, por necessidade, tal como eu faço, tem vários chapéus e faz várias coisas e se calhar o foco perde-se. Mas ainda também não sei identificar bem. O que é que achas que falta fazer? O que é que nós, quando digo nós, a GDA ou outra entidade,
podia ainda fazer mais para Pá, explicar isto? eu creio que isto vem de uma certa precariedade e necessidade de fazer várias coisas e de estar a trabalhar aquilo que é mais urgente no dia a dia, não é? E às vezes, nesse dia a dia, o que se perde é o fio condutor da visão macro ou a médio e longo prazo. E tudo isto são coisas que é preciso pensar a médio e longo prazo. Não é de hoje para amanhã. Por exemplo, naquilo que estavas a dizer entre se um projeto vai para a Europa Criativa ou para a DG Artes, se o projeto nascer dessa necessidade genuína de uma coisa que é útil e que tem essa abrangência, rapidamente se consegue perceber se é uma necessidade e uma abrangência europeia ou se é um projeto artístico que encaixa melhor na DG Artes como projeto. Estou-me a repetir, mas é redundante. Um projeto Autónomo, artístico individual nacional, autónomo, sim. pá, provavelmente é mais provável que encaixe numa DG Artes do que numa Ou se é Europa um Criativa. sustentado e é uma coisa a longo prazo, não é? Agora, Ou se é uma formação, ou se é... se esse projeto depois cresce e faz sentido que se junta a uma rede ou que vai ao encontro de outros projetos noutros países da Europa que têm objetivos semelhantes, então aí se calhar já temos um projeto europeu no futuro. Sim. Mas é preciso não pensar só no dia da manhã, é preciso pensar nos anos vindouros. Eu aqui há coisa de 7 anos durante as férias, que é um péssimo hábito, eu adoro trabalhar durante as férias. Se calhar não é trabalhar, é refletir. É refletir, mas fiz uma espécie de planning a 7 anos, num movimento circular, e quando eu olho para aquilo que eu escrevi a lápis, encontrei o caderno no outro dia, quase todas essas ideias se encaixaram em algum destes projetos. Eu digo muito isso. Eu digo quando tenho a oportunidade de falar com algumas pessoas do setor, e quando digo setor é cultural e criativo, portanto não falo só da música, o que eu digo sempre é da mesma maneira que nós fazemos um plano de marketing ou fazemos um plano de atividades em relação à criação, à programação, também temos que começar a pensar em fazer um plano de atividades em relação ao financiamento. Isto Sim. é, se eu faço ações de formação, tenho um caminho, se eu quero passar por um processo de internacionalização, eu se calhar tenho outro caminho, que é o caminho de começar a entrar em projetos europeus. Se eu tenho uma necessidade mais estruturada, mais de longo prazo, se calhar é mais a DG Artes, nos estruturados. Enfim, eu faço um pouco esse esforço de explicar às pessoas que não se pode pôr os ovos todos no mesmo cesto, Exato. sob pena do cesto cair e não termos ovos nenhuns. Exato. E antes ter uma tentativa de perceber quais é que são as necessidades e usar as necessidades como leitmotiv para concorrer. Sim, e tivemos ao longo dos anos muitas candidaturas recusadas. Quer dizer, sobretudo na DG Artes, tem sido uma aprendizagem, uma verdadeira aprendizagem. E isso também não. Mas, por exemplo, nos projetos europeus, uma recusa do Europa Criativa e o feedback que se recebe é extremamente útil. Ainda bem que diz isso. E fazem um trabalho incrível e dedicam o tempo a dar esse feedback correto. O que não aconteceu, por exemplo, nos EEA Grants com a DG Artes, não por qualquer lacuna da DG Artes, acho eu, mas enfim, o Europa Criativa é excelente para... No Musicare, que é um sucedâneo pequenino, ausência total. também não fizeram. Ausência Tinha que se pedir. Não, mesmo quando se pediu, não se recebeu. Sério? É. Pois, era importante ter-se recebido. É fundamental. Até porque agora abriu a segunda ronda e não há feedback para melhorar a primeira. Eu às vezes também sinto que há aqui uma espécie, eu não sei como resolver isto, mas uma necessidade de capacitação das entidades e das pessoas. Explicar o que é um orçamento, o que é um plano de atividades, o que é uma memória descritiva, o que é um pitch, o que é... Para, no fundo, as pessoas têm ideias excelentes, têm processos criativos próprios daquilo que são as componentes artísticas, mas depois, por falta de prática, não têm hábito de escrever, não têm hábito de se explicar, não têm hábito de e isso também para mim acho que é um entrave, de certa maneira. Sim, é curioso, há pessoas que dizem que eu escrevo extremamente mal. E é verdade que eu penso bastante em inglês e se calhar escrever ou vice-versa, escrever em português a pensar em inglês ou vice-versa não é boa ideia.
Depois há outras pessoas que leem as candidaturas e dizem, pá, explicas as coisas tão bem assim a uma pessoa que está a olhar de fora e diz, pá, pois, porque para explicar, seja o que for, à Comissão Europeia, vamos lá ver o que é uma sincronização audiovisual, o que é um direito do master, o que é o direito do publishing, é preciso explicar bem. Mas esse exercício pronto, é defeito próprio, no sentido de que eu sou o tipo de pessoa que não gosto de começar um livro sem acabar o livro, mesmo que não esteja a gostar. E então comecei e acabei o curso de professor no Canadá, sabendo que não ia ser professor, porque sabia que ia trabalhar na música. Mas não quis deixar o curso a meio e acabei o curso e fiz a componente do practice teaching, etc. 30 anos depois, reconheço que isso foi uma mais-valia, porque seja num workshop, seja numa candidatura, seja no que for, pronto, se calhar essa aprendizagem é útil. Tens porque... aí instrumentos fundamentais de raciocínio e de organização da tua cabeça e do texto que escreves. Pois não sei, mas depois há quem lê textos às vezes e diz, pá, isto não faz sentido nenhum e estás a explicar muito mal. Portanto, depende. Há que ter sorte no avaliador. Sim, exatamente. Olha, estamos a terminar. Com base nesta experiência acumulada, vou dizer assim, que tens na redação de candidaturas e de projetos europeus, o que é que dirias a quem vai começar nestas andanças dos fundos europeus? Diria que tem que o fazer pela Europa e não pelos fundos. Ok. É basicamente isso. Se for pelos fundos, pá, vão trabalhar num banco, vão para um fundo de investimento, VC Capital, whatever. Mas não. Eu leio às vezes alguns projetos com uma excelente redação, tick all the boxes e provavelmente serão financiados. E não quero ter nada a ver com eles porque não têm nada de útil e estamos a falar de financiamento público. Portanto, se não há realmente uma razão de ser útil e genuína, pá, para mim não tem qualquer valor e não tem também muita ética profissional. Acho que tem que ser mesmo pelo valor do projeto e pela utilidade que vai aportar à comunidade de criadores, de artistas, de empreendedores também. Mas, por favor, não façam nada só pelo dinheiro. Olha, Nuno, muitíssimo obrigado pelas ajudas e pelas mensagens que nos trouxestes. Acho que a tua experiência vai certamente ajudar quem quer começar a trabalhar nesta área e vai, eu diria, fazer aqui alguns ring the bells em algumas ideias que estão certamente a surgir. Obrigado eu, e acho que é um sentimento recíproco porque vocês têm feito um trabalho ímpar, único na divulgação destes mecanismos de financiamento e já há vários anos, em formatos diferentes. Sim, em vários formatos. E é um trabalho que mais ninguém faz. E como tal, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos, no mesmo palco.